Tenho certeza que muitas mães estão nos acompanhando. Se você pudesse nos dar 3 dicas, né, de brinquedos ou de atividades que potencialize esses primeiros anos de vida, né, onde essa neuroplasticidade tá ali, né, como um processo que nos ajuda na aprendizagem, quais seriam essas dicas que você daria para os pais? En cuanto a juguetes, brinquedos. Sim, Vamos atividades. discriminar, então, para ficar ainda mais enriquecedor para o pai, tá? Vamos pensar em atividades fonoaudiológicas, né? Pensando nessa comunicação, linguagem, fala, para casa, tá? Daqueles dos pacientes que ainda estão num processo inicial de desenvolvimento de linguagem. Acho que fica né, mais nichado em primeiro momento para sermos assertivos. Então, quais são as atividades que esse pai acabou de receber o diagnóstico ou o filho está tendo dificuldade, né, na fala, na linguagem? O que você recomendaria? Bueno, en realidad tengo una lista que podría recomendar. Para mí, uno de los más principales y clásicos son el juego de la burbuja, ¿verdad? Que es un ítem que realmente pasa desapercibido por los padres, pero es lo que más se trabaja, ¿verdad? Ahí trabajamos mucho lo que es el contacto visual, llamar la atención del niño, y también trabajamos ya lo que sería el apuntar más adelante, ¿verdad? Porque explotar la burbuja también hace una diferencia de que va entrenando lo que es el apuntar, ¿verdad? Si bien no está apuntando directamente, sí ya lo está entrenando para un futuro apuntar, ¿verdad? Y muchas veces eso también, traigo un ejemplo, como hay una cuestión sensorial, les gusta mucho explotar con la boca o ver, hacer estereotipias con la burbuja, ¿verdad? Entonces ahí modular, no es con la boca, es con el dedo, vamos a hacer con el dedo, y ahí van haciendo la imitación, ¿verdad? Eso es mi primera actividad. Lo segundo, siempre recomiendo también animales, libros con tarjetas grandes y visualmente sin muchas cuestiones donde se pueda perder el niño. Y si, por ejemplo, la mamá o el papá, abrir el libro al lado cerca de la cara, apuntar, ver si realmente está siguiendo la indicación del padre, o inclusive la mamá apuntar para una distancia y ver si es que el paciente rastrea eso, ¿verdad? Entonces, ir trabajando también de esa manera, no solo ver si es que lo sigue, sino que también se trabaja onomatopeya y nombrar objetos y animales. Otra actividad que podría ser también para el primer momento de adquisición, ¿verdad? Son los autitos, muñecas, el señor cara de papa, un conjunto así de baños, de muñecas, para ver cómo van jugando, ¿verdad? Si realmente juega de una manera funcional, y si no lo hace, está todo bien. Para eso estoy yo, para modularle y enseñarle que se juega de esa manera, que así se le baña al bebé, que este es el ojo, la nariz y la boca. Y ahí también trabajo ya lo que es motricidad, atención conjunta, o inclusive una actividad súper buena que suelo hacer también con ellos. Estoy haciendo el señor cara de papa y agarro todas las piezas, le doy solo el ojo y ve que está faltando más, y ver si es que genera una intención comunicativa de que, epa, me está faltando el nariz o algo, dame, ¿verdad? Entonces genero esa intención y no todo darle el tiempo entero, ¿verdad? Entonces esas serían mis actividades a principio. Olha que rico, né? E ficou claro aqui? Veja quantas vezes a Anne fez e mencionou que era para falar o nome dos itens. Quase nenhuma. No final, ela falou sobre vocalizações. Isso corrobora, isso interlaça, Sim. isso fortalece tudo que nós estamos trazendo aqui para vocês. Ela falou de contato visual, ela falou de um encaixar num processo inicial funcional com os itens, né? Ela falou sobre o contato visual atrelado ao apontar e depois a proporcionar situações para que a criança tenha algumas vocalizações.
mas em nenhum momento no início ela tá falando, fale bola, fale bolha, fale isso, fale aquilo. Não vai funcionar. Se começar por aí, não vai funcionar. Ao menos dentro do espectro, não vai funcionar, né, Anne? Não. Nós precisamos olhar para essas interações. Então, os pais que estão nos assistindo, comecem por aí, obviamente direcionado pelos profissionais, mas os pais que não têm condições, eles podem sim começar por esses direcionamentos e depois, conforme tem possibilidades, vai conseguindo, né, a sessão da fonoaudiologia especializada, né, que vai fortalecer todo esse processo. E outro aspecto importante é que, assim, se o meu filho não gosta dos animais, né? Então a profissional falou em livros, animais, mas ele não pega, ele fica com muita intensidade, muito gosto, muito prazer com as letras. Eu consigo fazer esse processo de estimulação, mesmo que não for com esses objetos mais lúdicos? Sí, totalmente. Siempre hay que ver lo que más le gusta al paciente para poder adentrarnos a su vida, ¿verdad? Siempre digo, no lo que yo quiero, sino lo que él está trayéndome como interés. Entonces, con las letras lo que podemos hacer es justamente igualmente el apuntar, mirar, mostrarle dónde está. Se puede trabajar colores, reconocer justamente las letras. Siempre se comienza con las vocales para luego seguir con consonantes y luego también unión de vocales, ¿verdad? Si bien no son palabras directas, igual se crea ya una estimulación directa al habla, ¿verdad? Tipo o, i, a, i, u, mu. Entonces ahí ya voy introduciendo funcionalidad a las vocalizaciones que van presentando, porque vocalizar es antes del habla, ¿verdad? Vemos que los bebés balbucean, vocalizan. Entonces, si bien es un niño de 2 años, ya no es un bebé de 6 meses y no está en esse processo de vocalização, temos que volver atrás e trabalhar desde a base. Até porque, mesmo que ele goste das letrinhas, né, isso não faz sentido com, dando um exemplo, crianças tão novas, né, pode apresentar esse interesse, né, então 2, 3 aninhos, todas essas letrinhas ou até mesmo o alfabeto não faz, não é a mesma estimulação que ele está recebendo na escola, então os amiguinhos lá não estão com as letrinhas, estão com a pelota, estão com a bola, estão com os brinquedos, e o quanto isso para a família é importante, entender que o brincar estimula e trabalha áreas importantes do cérebro, que é a abstração, então a criança conseguir imaginar, né, ela simbolizar, além de fazer o funcional, né, então ela simbolizar, isso aqui é muito funcional, mas simbolizar ela pegar isso aqui e achar que é um avião. Sim. Então, olha, como descaracterizou a função natural disso aqui, mas simbolizou, criou. E isso aqui, a abstração, vai ser importante lá na matemática, na interpretação. Sim. Então, o brincar, e muito se fala também, o terapeuta brinca muito com as crianças. Será que ele está fazendo terapia, né? Sim. É porque o brincar é um processo não só de desenvolvimento, como vinculação e todo esse processo que precisa ser desenvolvido, da qual a criança, em especial dentro do transtorno do espectro do autismo, ela tem seus prejuízos nessa linguagem, né? E nesse interagir com o outro, que envolve, sim, dentro da primeira infância, o brincar, depois as outras relações vão aumentando sua complexidade, né? Assim, maravilha. E aí, pensando, né, já fomos para essas dicas de atividades em casa. E os materiais, né? Vou dar um exemplo, né? O pai que está acompanhando, ele pode falar assim, poxa, mas eu tenho um quarto cheio de brinquedos, né? E ele não brinca com praticamente nada.
existe um objeto que vai estimular bastante essa linguagem, vai estimular bastante a fala, que você poderia falar assim, olha, tem tal loja, compra esse objeto que vai dar tudo certo? Existe ou não existe? No existe. Entonces, en realidad, el objeto no importa tanto, sino cómo se le presenta al niño ese objeto, ¿verdad? Yo puedo tener un juguete de 150.000 guaraníes con uno de 5.000 guaraníes, y si yo no le doy con toda la intensidad que necesita para ese momento, igual no va a dar el efecto necesario, ¿verdad? Muchas veces, y obvio, hay juguetes que tienen más estructura, ¿verdad? Que se puede hacer muchas cosas con un solo juguete, ¿verdad? Pero como todo proceso es de aprendizaje, yo necesito enseñarle a mi hijo cómo jugar, ¿verdad? No importa el valor ni de lo que es el juguete o el objeto presentado, sino cómo yo lo hago, ¿verdad? Si yo le presento de una manera funcional, si realmente yo me siento a jugar con mi hijo, o yo estoy en el celular y le dejo ahí en mi frente con el juguete, ¿verdad? Porque eso también se ve mucho. Sí, yo estoy. ¿Cómo estás con tu hijo, verdad? ¿Cuánto tiempo está prendido la tele en tu casa, verdad? Sí, no, pero él juega. ¿Y si apagas, qué hace? Ah, sí, se da cuenta. Y yo le dije, ahí está, su atención. En vez de hacer un juego imaginativo total, lo hace parcialmente, porque una parte de su atención está escuchando lo que es la tele, tablet, celular o lo que sea, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que es el juego como tal, es más importante cómo le presento a mi hijo que es lo que yo le estoy presentando, ¿verdad? Porque muchas veces también eso es una incógnita de los padres, por eso yo tengo una lista de juguetes que es así bien básico, pero enriquecedor en el sentido de que les muestro cómo tienen que jugar, cómo deben de presentarse. Lógicamente, quizás lo hagan de una manera distinta, pero lo importante es esa interacción real con sus hijos, esa interacción enriquecedora y ese momento de padres e hijos, ¿verdad? Dejar todo y por lo menos quedarse media hora, una hora por día, porque sé que todo el mundo está cansado en el final del día, pero tu hijo te necesita, ¿verdad? Necesita ese momento 100% afectivo con sus padres, ¿verdad? Porque es una memoria que no se va a eliminar, y sí, no solo en adquisición de lenguaje, sino también afectiva, todo lo emocional que puede traer ese niño por falta de un momento con sus padres, y un momento, así como dije, no solo dejarle ahí con el juguete y yo estoy cerca y estoy con tele o con celular y no estoy realmente interactuando con mi hijo. Até porque nós temos casos, né, no TEA, isso é recorrente em crianças que ainda não têm um bom repertório, né, de linguagem, de interação, que elas se tomam como maior interesse, por exemplo, às vezes uma pedra, objetos que nós não chamamos de objetos convencionais para brincar, né? Plantas, pode ser uma planta, pode ser uma pedra. E aí, qual é o maior objeto para essa interação naquele primeiro momento? É a pedra. Sim. É a pedra, não é a pedra, é por ali, então não fique frustrado. Eu comprei o melhor objeto, eu comprei o melhor brinquedo do mundo, mais colorido, e agora ele ainda quer a pedra e eu não consigo me relacionar com ele. Então eu e a Andriane fizemos até um vídeo para a plataforma mostrando como, se, por exemplo, o seu filho gosta de pedras naquele primeiro momento, como estabelecer uma vinculação, uma interação, um brincar inicial com aquela pedra. Porque aí depois você consegue introduzir a lista lá da Anne de objetos, né? De brinquedos, que eu sei que essa pergunta é recorrente. Qual que é o melhor brinquedo? Inclusive, por vezes, nós temos que até organizar. Tem muito brinquedo e a criança se perde em muitas coisas. Então, perfeito, perfeito, perfeito. Não se frustre. Entre nesse mundo e vá redirecionando. Vocês vão ver que dará certo.